Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no estúdio Mônica Moreira. Ela é jornalista e desenvolve um trabalho no site aqui de Linhares e já iniciou sua carreira como escritora há algum tempo. Mônica veio aqui para falar um pouco da sua trajetória como pessoa e também da sua trajetória como leitora apaixonada por livros e como escritora. Seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, Mônica. Eu queria que você contasse para mim, para nossos telespectadores, como é que a sua trajetória de vida, e principalmente para a gente dizer depois como é que você se sentiu estimulada a ler e a escrever, por gentileza. Sim. Minha trajetória de vida eu não tenho nada a ver assim, diretamente com a área da escrita. Da literatura, né, em termos assim, de educação. Porque eu sou técnica em processamento de dados e agora o superior também em informática. Então, eu sempre tive esse caminho e a literatura, ela sempre foi uma paixão na minha vida, que iniciou no ensino fundamental, quando as professoras me estimulavam a ler e até estimularam a escrever também em um dado momento, né? Então, já trabalhei na área da comunicação, né? Em rádio, em portal de notícias. Então, sempre ligada com essa parte da comunicação e mais da parte da escrita mesmo, escrevendo roteiros ou jornalismo, toda essa área. Mônica, é interessante porque eu vou aí, né, em alguns locais, em alguns eventos, normalmente representar o projeto Prazer da Leitura e agora o programa Sim para a Literatura. E toda a minha formação é na área de administração, tanto como a formação acadêmica e como professor eu atuo na área de administração. De certa forma, você também não tem formação na área de linguagem, né? Você tem uma formação na área de tecnologia. Exato. De certa forma, isso quebra também um paradigma, não é? Sem As dúvida. pessoas têm a tendência a entender que quem mexe com livro, com literatura, necessariamente tem que ter formação na área de linguagem. Ou a formação, ou da parte dos pais, assim, às vezes a gente tem aquela ideia assim, eu cresci numa família de escritores, ou eu cresci numa família de artistas, que vai enveredar para este meio. Não, eu acho que você é tomado pela arte, pela leitura, pela escrita. Eu acho que independente da área que você está, se você... Basta ter um pouquinho de sensibilidade, aí você é tomado por essa área. O que a gente percebe aí, em alguns projetos que a gente verifica, eu pesquiso com uma certa frequência, onde é que as pessoas estão desenvolvendo ações para incentivar a leitura. Trabalho muito nessa frente. E, assim, de forma geral, o que eu verifico é que a leitura normalmente tem que ser estimulada desde a infância. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que já é adulta, que não teve esse estímulo na infância, que não possa adquirir o gosto pela leitura. Sim. Como é que aconteceu isso com você? Foi estimulada desde criança em casa, na escola? Como é que foi? O estímulo, ele assim, não foi propriamente em casa. Como eu disse, foi assim, na escola mesmo. Entendeu? Eu sempre gostei muito de estudar, de ir para a escola e sempre gostei muito das aulas da área de linguagem mesmo, de português e tal. E a professora no ensino fundamental estimulava a ler livros infantis ou livros, né? E eu fui tomando gosto por isso. Até que um dia houve um projeto na minha escola para a gente escrever o próprio livro. Eu achei aquilo muito interessante, que seria uma história da minha mente e eu teria que escrever, desenhar, se fosse o caso, preparar, montar o livro todinho para depois apresentar. E os pais dos alunos, né, minha mãe foi, os outros pais foram, e a gente apresentar para eles ali e eles lerem na hora, para ver o que a gente fez, sabe? Isso daí foi assim, foi o que mais me tocou. E dali por diante, sempre o incentivo na educação, muito ligado à educação, assim. Amigos de escola, professores de escola que eu pedia referência literária. Um irmão meu que já era, ele é mais velho, já era do nível superior, ele fez pedagogia. Qual é o nome dele? Elielson. Elielson. E ele chegou em casa e falou assim, vou te apresentar um autor aqui.
e me deu um livro de Paulo Coelho. Eu era muito nova na época. Falou assim, ó, vai lendo que eu vou trazendo mais para você. E foi acontecendo desta forma a literatura na minha vida. Ótimo. Mônica, qual foi o estimulante principal para você começar a escrever? Você pegou uma referência de um escritor, de um livro que você leu? Como é que isso aconteceu, mãe? Então, a escrita, na verdade, já foi uma questão, assim, de necessidade. Às vezes eu estou parado, me sinto... É como se eu me sentisse sufocada, eu precisasse escrever. Eu preciso escrever alguma coisa, entendeu? E aí surgiu... Em 2010, eu com um monte de ideia na cabeça, muitas ideias, assim, vontade de falar algumas coisas sobre minha percepção do cotidiano, reflexões, ou até coisas engraçadas, crônicas. Aí, e eu vi que, aí, com a tecnologia, eu vi que nós tínhamos ferramentas, né, para poder escrever virtual e mostrar para outras pessoas, né, compartilhar. E foi aí que eu comecei. Criei um blog e comecei ali a colocar coisas desde 2010. E aí eu me sinto sufocada, vem uma história na minha cabeça, vou lá e compartilho lá no meu blog. A rede social, o blog facilita você comunicar com milhares de pessoas de uma forma mais econômica, né? Sim, seria mais ou menos isso. Exato. É aquela coisa assim, é uma ideia que eu gostaria que outras pessoas lessem e opinassem, falassem, eu gostei daquela história ali, eu lembro, isso aqui aconteceu com você, não foi? Não foi naquele dia? Poxa, que ideia que você teve, assim, que percepção que você teve sobre aquele momento, sobre aquele evento. É dessa forma que eu acabo colocando, né, não literalmente no papel, mas coloco para fora o que me sufoca. Paulo Coelho continua sendo um escritor importante para você, ou você já tem outros escritores que você destaca, assim, que começaram a marcar a sua vida? Sua vida de leitora, né? A vida de leitora. Eu gosto muito de Marta Medeiros também. Muito. Acompanho, no caso, livros e também as crônicas, né, que ela escreve diariamente em jornais, né, ou semanalmente. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Eu costumo dizer que são leituras rápidas, entendeu? Veríssimo também, assim, que são crônicas, são coisas rápidas. Então, mesmo que já passou, às vezes eu pego um livro lá atrás que eu já li e releio, porque aí me dá prazer esse tipo de leituras mais rápidas, histórias, crônicas, coisas rápidas. Eu vou usar uma expressão minha, né? Você lançou agora recentemente, eu recebi esse material, um apanhado de casos. Isso. Para a gente encerrar esse encontro, Mônica, eu queria que você falasse desse projeto seu, até para a gente ajudar a divulgar aqui para a comunidade. Sim. O apanhado de casos, né, como você disse, ele surgiu a partir do blog, que foi desde 2010, que eu fui postando coisas do meu cotidiano, crônicas, percepções, reflexões, né, momentos. E eu resolvi fazer um apanhado disso, readaptar, porque alguns, né, já estavam em 2010, tem muita coisa que eu vivencio de rede social, de tecnologia, que já estava ultrapassado. Readaptei e lancei na verdade, no meio das redes sociais mesmo, na área da tecnologia, utilizando as ferramentas, né, de comunicação virtual. Esses casos tratam de quais assuntos, de forma geral, assim? Cotidiano, o meu cotidiano, ou de alguém muito próximo a mim, né? É possível que daqui a algum tempo, o que eu estou vivenciando hoje com você, qualquer percepção que eu tenha, eu possa vir a escrever também. Olha lá o que você vai falar, hein? Eu vivencio... Numa reunião de amigos, uma reunião de amigos, surgem vários casos, várias histórias, às vezes um detalhe que poderia passar batido, eu acabo tendo uma inspiração para escrever. Eu sei. Entendeu? Como é que tem sido a resposta das pessoas? Positiva. Muitos eu estou encontrando na rua, olha, eu já comecei a ler, ri demais com a história tal. Legal, eu não sabia disso de você.
As pessoas têm me dado feedback. E é o que a gente espera, eu acho, quando a gente escreve, é ter esse feedback, né? Que as pessoas, primeiro, que elas leiam o que você escreveu e que elas te dão um retorno. É porque é interessante saber que o que você escreveu, a forma que a pessoa interpretou, eu gosto muito disso. Entendeu? Dessa questão. Ah, naquele texto você quis dizer tal coisa assim. Realmente era isso que eu queria dizer. Uma outra pessoa do mesmo texto pode ter uma outra percepção. Exatamente. Né? É muito... É viajar com as palavras, né? Mônica, o que significa leitura para você, para a gente finalizar? A leitura é algo maravilhoso, entendeu? A leitura é algo que abre portas, abre caminhos, inspira, entendeu? Ler para mim é maravilhoso, né? Eu falo que ler para mim é maravilhoso, escrever é prazeroso. É prazeroso. Escrever é um prazer. Ler já é algo de contemplação, assim, de viajar mesmo. Mônica, obrigado pela sua presença aqui no programa Sim para a Literatura. Nós estamos encerrando essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que você tenha acesso às edições anteriores, acesse o nosso canal no YouTube, entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.